Olá, bem-vindos a mais uma correção de ciências. Hoje o assunto é reprodução dos animais. A gente vai fazer a correção da página 282 a 285. Então vamos lá? Reprodução dos animais. A gente vai ler um pouquinho sobre a reprodução dos animais para depois a gente corrigir as atividades. Então vamos lá. Para ter filhotes, os animais precisam se reproduzir. O desenvolvimento dos filhotes de alguns animais ocorre dentro de ovos, enquanto há animais cujo desenvolvimento ocorre no útero das mães. Veja alguns animais que se desenvolvem dentro de ovos. Então, a gente tem o peixe, que a maioria dos peixes se reproduz através de ovos e não cuidam deles. A galinha, a maioria das aves cuida dos seus ovos e de seus filhotes. E temos aqui muitos insetos, como os percevejos, a borboleta, colocam os ovos e não cuidam deles, ok? Então, a gente tem esses exemplos aqui. Agora veja alguns animais que se desenvolvem no útero da mãe. Então, esses são de ovos, agora a gente vai ver do útero. Nós temos o coelho, a camundonga fêmea e a vaca grávida. Então, a gente tem esses três exemplos aqui. Você sabe como é a reprodução de algum animal? Faça um desenho em um papel e explique para o colega. Você pode desenhar no seu caderno de ciências se você conhece como se reproduz algum animal. A gente tem como exemplo, que fica bem pertinho da gente, o gato e o cachorro, né? Que são animais domésticos. E a gente sabe que o gato e o cachorro, eles têm um filhote dentro da barriga da mãe, né? Então, a gente pode desenhar o nosso animalzinho de estimação. Vamos para a próxima página. Nascer, crescer e se reproduzir. Vamos ver como acontece a reprodução do dourado, um peixe que vive nos rios da América do Sul, inclusive no Brasil, e se reproduz durante um período do ano chamado piracema. Então, antes da gente ver sobre o dourado, vamos entender o que é piracema. Piracema é o movimento dos cardumes de peixe que nadam no rio acima, contra a correnteza, para realizar a desova no período da reprodução. A palavra vem do tupi e significa algo como saída de peixes. Tupi é uma língua indígena, tá bom? Como os índios descreviam esse fenômeno que ocorre com milhares de espécies no mundo inteiro. Na maior parte do Brasil, a piracema coincide com o período das chuvas de verão. Então, o que é a piracema? É a subida dos peixes, ele vai subindo o rio contra a correnteza até chegar num lugar tranquilo para se desovar. Então, a gente vai entender o que é desovar agora, já que a gente entendeu que a piracema é essa corrida contra a correnteza, né? Até chegar ao lugar de reproduzir. Então, o macho e a fêmea adultos chegam nesse local de reprodução, né? Esse local calmo e tranquilo. Eles sobem o rio com a piracema e chegam lá. Chegando lá, a fêmea vai botar os ovinhos dela, né? Que são os gametas femininos, e o macho vai colocar o gameta masculino na água. Ao colocar os ovos na água, os ovos vão se fundir, se juntar o óvulo feminino com o óvulo masculino. Eles se juntam, né, os gametas, e aí acontece a fecundação, que é quando tem quando junta o gameta masculino com o feminino, e aí começa o desenvolvimento do embrião. Então, ele vai se juntar e começar o desenvolvimento do embrião, que é uma larvinha bem pequenininha. E essas larvas vão crescer e virar um peixe maior até ficar adulto, ok? Então, as larvas são bem diferentes dos peixes adultos. Agora é com você. Enumere o ciclo começando dos adultos. Então, a gente vai começar. 1, 2, fêmea e macho liberam seus gametas na água. 3, com a fecundação começa o desenvolvimento do embrião. Lembrando que a fecundação é quando junta o gameta masculino com o feminino. E 4, as larvas são bem diferentes dos peixes adultos, né? Vai crescer até virar adulto. As larvas são parecidas com o peixe adulto? Não. Aqui está dizendo que não, ok? 3, junte-se com o colega e explique com suas palavras como é o ciclo de vida do dourado. Então, o peixe, ele sobe o rio, no processo de piracema, né, que é a corrida na ele vai subindo contra a correnteza, o rio, até chegar no lugar calmo. Chegando no lugar calmo, tanto o macho quanto a fêmea colocam seus ovos na água. Esses ovos, eles vão se
se juntar e vão fecundar e se transformar em larvinhas. E as larvinhas vão crescer e se transformar em peixes, ok? Página 284. Ao contrário do dourado, alguns dos animais que desenvolvem ovos nascem parecidos com os adultos, como, por exemplo, as galinhas. Então, a gente tem o galo e a galinha. Então, o galo e a galinha, eles cruzam. Depois do cruzamento, a galinha coloca os ovos. Colocou os ovos, ela vai se sentar nos ovos e vai chocá-los por aproximadamente 21 dias. O que é chocar? É ficar todo o tempo em cima do ninho para esquentar os ovos, e aí esse ovo vai se transformando em um pintinho. Depois de 21 dias, esse ovo vai eclodir, estourar e vai nascer o pintinho. Nasceu o pintinho, ele vai demorar mais ou menos 3 meses para se tornar adulto, ok? Então, esse é o ciclo de vida da galinha. Agora é com você. Numere o ciclo começando pelos adultos. 5. A galinha cuida do ovo? Sim. A galinha fica sentada em cima do ninho cuidando dos ovos. 6. Quanto tempo demora para o pintinho nascer? Aproximadamente 21 dias. E para se tornar um adulto? Cerca de 3 meses. Compare os ciclos do dourado e da galinha. Indique 2 semelhanças e 2 diferenças entre eles. Então, vamos lá. Quais são as semelhanças? Primeiro, que os 2 animais põem ovos e demoram cerca de 3 meses para chegar à fase adulta. Essas são as semelhanças. Tanto o peixe quanto a galinha levam mais ou menos 3 meses para chegar na fase adulta e elas colocam ovos. E qual a diferença? A galinha bota ovo no ninho. O peixe bota na água. É uma diferença. A outra diferença é que o peixe não cuida dos seus filhotes e a galinha cuida dos seus filhotes, ok? Os filhotes de rato se desenvolvem dentro do útero da fêmea. Veja como é o ciclo de vida. Então tá. Aí tem aqui o macho e a fêmea adulto, eles têm que cruzar. Cruzaram, aí o filhote se desenvolve por aproximadamente 20 dias no ventre da fêmea. Então ele fica lá dentro de 20 dias dentro do ventre da fêmea. A fêmea cuida e amamenta o filhote no seu ninho. Ele nasce, né? E ele nasce cego, sem pelo e sem condição de sobreviver. Então a mãe dele vai amamentar e cuidar dele, né? Dentro do ninho. Depois, os filhotes demoram aproximadamente 3 meses para chegar à fase adulta. E aí ele vai procurar uma fêmea para cruzar e começar tudo de novo. Os seres vivos não foram representados em proporção de tamanho entre si. As cores não correspondem aos tons reais, tá? Isso aqui é só um exemplo. Agora é com você. Numere o ciclo começando pelos adultos. Então, vamos lá. Número 1, 2, o filhote se desenvolve por aproximadamente 20 dias dentro da barriga da fêmea. 3, a fêmea cuida e amamenta os filhotes em seu ninho. 4, os filhotes demoram aproximadamente 3 meses para chegar à fase adulta, ok? Então, ficou 1, 2, 3 e 4. 10. Onde acontece o desenvolvimento dos filhotes de rato? Dentro do útero da mãe. 11. A rata cuida dos filhotes? Sim, por aproximadamente 3 meses. 12. Quanto tempo demora para os filhotes nascerem e para se tornarem adultos? Para nascer é rápido, ele nasce aproximadamente em 20 dias, tá aqui a informação. Agora, para se tornar adulto, precisa de mais ou menos 3 meses, ok? 13. Você conhece outros animais que se desenvolvem dentro do útero da mãe, que mamam quando filhotes? Quais? Aí a gente já falou do gato, do cachorro, nós temos o coelho, nós temos a baleia, né? E outros animais. Pensem aí e coloquem a sua resposta, ok? Até amanhã com mais uma correção.